Primeiramente, obrigado pelo espaço aqui, obrigado CIT aqui pela oportunidade. E, bom, de fato, acho que é um título um pouco intrigante. Eu vou explicar o que eu quero dizer com métricas de vaidade. E o meu objetivo hoje é ir um pouco fora da linha de um pouco mais prática, enfim, falando de extração de dados ou coisa assim, e pegar o lado um pouco mais estratégico. Então, acredito que quando a gente trabalha com dados, a gente tem muito um papel não só braçal, vamos dizer assim, da gente fazer todo o processo de extração, de tratamento, de conexão, mas muitas vezes a gente precisa começar a questionar o porquê que a gente está fazendo aquilo e o quão relevantes são os dados que a gente está puxando. Então, eu preparei um material aqui para dividir com vocês hoje. E deixa eu só compartilhar a minha tela. E, bom, o meu objetivo hoje é tentar trazer um jeito diferente de pensar sobre a maneira que a gente considera os dados. Então, os dados, eles podem ser muito mais do que números, muito mais do que uma coisa bonita para a gente mostrar no relatório. Eles devem ser alguma coisa, enfim, para a gente fazer perguntas. Antes de começar, eu vou só falar um pouquinho sobre mim, então. Eu tenho 33 anos e eu tenho um total de 15 anos aí de carreira e 10 desses anos foram passados no mercado publicitário. Então, eu trabalhei com mídia digital. Eu era o responsável por fazer estratégias ali de veiculação de mídia, de marketing digital. E, mais ou menos em 2016, eu fui para o outro lado do balcão. Então, eu consegui ver um pouquinho dos dois lados da história quando a gente fala, às vezes, especialmente quando a gente fala de estratégias de aquisição, de campanhas, enfim. E alguns dados secundários também. E, antes de tudo, deixa eu fazer uma autodescrição também. Eu sou um homem branco, tenho cabelos e barba pretos, cabelo curto, e eu estou usando uma camisa azul no momento. E aproveitando esse gancho, vou dar alguns outros dadinhos a mais sobre mim. Então, aproximadamente 65 mil bugs em tagamento corrigidos antes de subir em produção. Um total de 100 horas por ano aí gastas explicando para as pessoas que a gente não soma alcance de mídia. E cerca de 30 latidos por dia, vindos de um total de 2 cachorras para a porta do apartamento por nenhum motivo em particular. Dada essa introdução sobre mim, quando eu começo a falar sobre esse assunto de métricas de vaidade, sobre números e tudo mais, eu sempre gosto de trazer um gráfico que mostre 2 dados correlacionados que geralmente as pessoas não param para pensar. E eu vou começar aqui com vocês trazendo esse dado aqui. Se a gente pegar um corte de 10 anos entre 1999 e 2009, a gente consegue ter uma correlação de quase 70% entre o número de pessoas que morreram afogadas caindo numa piscina e a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Legal, né? Mas, apesar desse gráfico parecer engraçado, o que a gente tira como primeira lição e o primeiro gancho para a nossa discussão? Correlação não implica causalidade. Então, é muito fácil eu pegar 2 dados ali que tenham curvaturas e tendências parecidas dentro de um intervalo de tempo específico e eu gerar alguma correlação entre eles, embora eles não tenham causalidade. Então, assim, acho que todo mundo aqui deve ter chegado nessa conclusão, mas, de fato, a quantidade de filmes que o Nicolas Cage apareceu, felizmente, não faz com que mais pessoas morram afogadas em piscinas por ano. Então, esse primeiro gancho que eu trago aqui a gente tem uma tendência de sempre buscar confirmar coisas e de buscar interpretar coisas de uma maneira que favoreça a gente. Então, por que eu estou trazendo esse gancho? Que coisa é essa de métricas de vaidade, enfim? Quando a gente tenta criar uma correlação entre dados que não tem causalidade, ou quando a gente traz um número grande, porém muito bonito, ou mesmo quando a gente acaba enviesando o nosso pensamento a favor de uma resposta específica que a gente quer,
a gente inevitavelmente tromba numa métrica de vaidade. E a métrica de vaidade, que também é chamada de métrica de proxy em alguns lugares, ela é basicamente, resumidamente, um indicador que ele tem um significado, então assim, não é um número vazio, não é uma coisa que é completamente oca, e ele sim, ele serve para quantificar algum dado, para agregar alguma informação, beleza. Só que ele sozinho, ou ele cruzado de forma incorreta, ele não tem nenhuma afinidade com o objetivo de negócio e ele também não tem capacidade de estimular decisões que tenham real impacto quando você vai chegar no final do dia e tentar tirar alguma conclusão disso. E o que isso quer dizer? Vamos lá. A gente muitas vezes pega uma série de dados, a gente pega informações, a gente coleta coisas porque a gente acredita que volume é sinônimo de performance ou que aquilo gera uma informação interessante visualmente falando. E se eu fosse resumir em 3 pontos, o porquê que a gente faz isso, eu diria que são esses 3 aí que eu estou dividindo na tela. Então, primeiro, a gente faz isso porque é bonito. Então, se eu tenho uma informação de analytics de um ambiente web, por exemplo, ele está me dizendo que ao longo de um ano eu tive 50 milhões de page views, é um baita do número bonito. É um número enorme. Eu digo, porra, olha a quantidade de pessoas que visualizaram a minha página. É bonito. Número grande é uma coisa que a gente olha e a gente acha legal. Beleza. E isso leva para o segundo ponto. Ele é uma coisa que parece fazer sentido. Então, novamente, no minuto que eu olho um número grande, eu começo a tirar conclusões e geralmente essas conclusões elas favorecem um pensamento que eu tenho ali. Então, nossa, eu tive 50 milhões de page views. Caramba, as pessoas gostam muito do meu site, está todo mundo visitando o tempo todo. Legal. Mas, acima de tudo, e acho que é o ponto que eu quero abordar aqui e os questionamentos que eu quero levantar, a gente faz isso porque a gente está viciado. E quando eu digo a gente, eu não falo só de profissionais de dados, mas eu falo também de gerentes de produtos, de tomadores de decisão. Todo mundo acostumou com a ideia de que você precisa ter um número bonito para você conseguir efetivamente reportar um resultado. E, logicamente, que esse resultado precisa sempre ter um ponto positivo. Então, o nosso mercado ele está mal acostumado com a ideia o quê? Do copo meio cheio. E vamos trazer aqui um exemplo. Então, eu falei muito do page view aqui, e assim, eu até nos círculos que eu participo, projetos que eu participo, ele já não é uma métrica tão usada, mas acho que ele é um exemplo bem simples de utilizar quando a gente aborda essa questão. Então, quando a gente olha para o page view e a gente olha para a agregação de um total dentro de um período, tipo, seja um semestre, um ano, um trimestre, uma coisa assim, o primeiro pensamento é, caramba, realmente, as pessoas gostam muito do meu site. Eu tenho uma quantidade enorme de page views, enorme de pessoas vendo aqui. E isso também acaba emendando para um pensamento, até quando a gente tem um investimento ali numa campanha de marketing, especialmente quando a gente está falando de marketing digital. Então, tipo, poxa, depois que eu investi aquele caminhão de dinheiro, as pessoas chegaram 23 milhões de pessoas no meu site. Quer dizer que eu fiz sucesso. Pô, as pessoas viram meu anúncio, clicaram, quer dizer que elas ficaram ali cientes do meu produto e deu tudo certo. É isso, não é? Exceto que aqui a gente só está respondendo coisas que a gente, a princípio, gosta de ver ou gosta de ouvir. Mas a gente pode fazer perguntas que realmente importam, mesmo com uma métrica como o page view. Então, ao invés de pensar e concluir, tipo, pessoas estão felizes, pessoas estão visitando, eu tenho um número grande e isso significa que eu estou bem, a gente pode perguntar, por exemplo, as pessoas que estão gerando esses page views estão impactando o meu objetivo de negócio? Então, mesmo que eu tenha um objetivo menos quantificável, como, por exemplo, awareness. Então, eu gerei 50 milhões de page views. Quantas dessas pessoas efetivamente interagiram com o que eu tinha a oferecer no meu ambiente web? Quantas chegaram a clicar em algum ponto, fazer um cadastro, se envolveram com o que eu tinha a oferecer? Segundo ponto, até que ponto esses números aí eles correspondem a uma realidade? Eu consigo ter pessoas frequentemente interagindo, visitando, e eu consigo números altos? Ou eu só obtenho esse resultado quando eu tenho um investimento constante ou qualquer outro fator sazonal que consegue mover essa curva para cima, enfim?
E a terceira pergunta, finalmente, é: que tipo de insight profundo de negócio somar uma métrica vai acabar trazendo para mim? E eu faço essa pergunta porque, no final, não existe uma fórmula, não existe uma única métrica e não existe uma resposta única para todas as perguntas que a gente vai fazer ao longo de uma análise de dados ou mesmo quando a gente está tentando responder um objetivo de negócio. Isso porque quando a gente, assim como quando a gente vai contar uma história, a gente precisa ter um começo, um meio e um fim. E cada um desses números, cada um desses inputs de dados aí que a gente está retirando, eles fazem parte dessa história e eles são elementos. Então, diria que dentro de uma história a gente tem personagens principais, personagens coadjuvantes, a gente tem vilões, a gente tem um chamado para aventura, enfim. Por que quando a gente fala de dados, isso deveria ser diferente? Por que quando a gente tem um número grande, a gente tenta transformar ele no único protagonista da história, sendo que a gente tem trocentos fatores que podem ser utilizados para, enfim, levar a gente onde a gente quer chegar? Dito isso, tudo bonito, tudo legal, beleza, mas qual que é o papel do profissional de dados diante desse cenário e como que a gente consegue efetivamente começar a mudar esse ponteiro para tratar dados de uma maneira um pouquinho mais racional? Eu gosto de dizer que são 3 pontos. Então é perguntar, questionar e sugerir. E por mais que pareça que perguntar e questionar são as mesmas coisas, não são. Então, por perguntar, eu digo que o nosso papel é entender efetivamente o que faz sentido dentro dos indicadores de negócio do projeto que a gente está participando. Então, beleza. O que a gente está querendo saber? A gente quer saber o engajamento dos nossos usuários, se eles estão engajados ou não. A gente quer entender se a gente está conseguindo manter uma constância em vendas de produtos. Tudo isso vem de perguntas. A gente, às vezes, precisa entender o que os tomadores de decisão estão querendo atingir para a gente conseguir, enfim, trabalhar com os dados. O número 2 é justamente questionar. Então, é muito comum, especialmente no nosso mercado, que ele é ultra movimentado, ultra dinâmico, a gente entrar num novo projeto, numa nova empresa, num novo time e, de repente, perceber que já existe um status quo definido, já existe uma mensuração feita, já existe uma série de indicadores que já são atribuídos num projeto. A gente não precisa aceitar aquilo como verdade. Assim, se for pertinente, a gente pode parar para pensar, tipo, poxa, aquele número ali que as pessoas estão mensurando há 2 anos, ele, junto com o resto do relatório, ele está contando o que eu quero saber? Será que eu consigo trazer algo de diferente? Será que esse dado faz sentido? Então, é muito a gente usar um pouco mais a cabeça e menos o nosso trabalho braçal, enfim. E o terceiro ponto, naturalmente, é sugerir. Então, assim, não existe quebra de status quo e não existe mudança de processo que aconteça da noite para o dia. E por mais que, assim, como profissionais de dados, a gente tem uma tendência a ser muito mais analítico, muito mais frio, calculista, de certa maneira, a gente também tem que entender que quando a gente fala de dados, especialmente quando a gente trata de dados que já foram compartilhados ali há muito, muito tempo, é uma relação de confiança que precisa ser construída ou desconstruída. Então, quando você vai falar para um stakeholder que, de repente, aquele número que ele está medindo há muito tempo não quer dizer muita coisa, você não precisa só de evidência. Você precisa ir sugerindo, ir conversando e ir contando uma história. Enfim, começo, meio e fim, como eu citei anteriormente. E aí, eu trago até alguns exemplos de questionamentos válidos que a gente pode fazer quando a gente começa a olhar com outros pontos de vista para um projeto. Então, quando a gente pega uma métrica, a gente realmente é capaz de tomar uma decisão com ela, a gente consegue analisar um crescimento ou queda dessa métrica e dizer alguma coisa com isso? Se a gente juntar outros números, outros indicadores ali, a gente consegue ter um entendimento melhor do que olhando para esse número sozinho? Quando a gente compara um total de um período muito longo versus um sazonal ou um recorte específico, a narrativa que a gente tinha construído, ela muda subitamente? E aí eu tenho 2 itens que eu considero os mais importantes aqui. O primeiro é, a gente está olhando dados significativos ou a gente está seguindo só viés de confirmação? E isso leva para o sexto, que é, a gente está fazendo novas perguntas
ou a gente só está buscando respostas mais favoráveis? Esse ponto acaba pesando muito porque, além da gente ser muito envezado, querer causa, correlação, buscar um número bonito, a gente tem um enorme inimigo, que é a viés de confirmação. Então, o ser humano, ele é enviesado, assim, eu não vou aprofundar muito nessa coisa, mas assim, tem zilhões de estudos que mostram que o nosso cérebro, ele procura explicações para as coisas, ele quer respostas para tudo, e geralmente essa resposta, ela tenta colocar numa luz favorável a uma crença que a gente já tem. E isso acaba sendo um inimigo mortal quando a gente trabalha com dados, porque na hora da gente criar uma hipótese, na hora da gente pensar em uma resposta para algo, a gente está inclinado a tentar responder uma coisa que a gente já acredita. Então, a métrica de vaidade, ela acaba sendo um inimigo muito mais mortal aí, porque além deles serem números bonitos, deles serem coisas que são fáceis de mensurar, fáceis de olhar e tirar uma conclusão, eles servem como uma confirmação a mais ali para o ponto de vista enviesado que a gente pode ter desde o começo. E eu trago aqui até 2 exemplos de como a gente faz construções simples de frase e, de repente, a gente faz um viés sem querer. Então, vamos supor que eu quero entender um pouco mais sobre o meu público dentro de um ambiente web e que eu tenho indicadores ali para engajamento. Eu fiz essa pergunta de 2 formas. A primeira é, ao analisar o comportamento de usuários totais no meu ambiente web, eu consigo entender quem se engajou mais? E a segunda maneira é, como medir quem está mais ativo no meu ambiente web e quais indicadores podemos usar para entender seu nível de engajamento? A princípio, parece que eu só fiz um jogo de palavras e que eu fiz uma pergunta de 2 jeitos diferentes. Mas, se eu transformar essas perguntas em hipóteses, essa formulação faz toda a diferença. Então, olhando o exemplo da primeira aqui, quando eu falo comportamento dos usuários totais já na minha hipótese, eu já estou definindo um corte inicial e eu não estou dando uma abertura para questionar se essa é realmente a métrica que eu quero. Já estou definindo que o total de usuários é o recorte que eu quero ver. E quando eu pergunto quantos eventos de engajamento tivemos, novamente, eu estou criando uma pergunta que se autorresponde, porque, primeiro, novamente, eu já defini um corte aqui, então, eventos de engajamento. E segundo, naturalmente eu vou chegar numa resposta favorável, porque eu vou ter um big number que vai ser o número total de engajamentos que eu tive ali. E aí eu posso até ir além desse pensamento enviesado e criar um terceiro indicador. Então, tipo, se eu pegar o total de eventos de engajamento e dividir pelo total de usuários, eu tenho uma média de X engajamentos por usuário. E aí, beleza, eu tenho um relatório completamente bem elaborado, em que eu estou respondendo alguma coisa, mas no final do dia eu estou tirando algum conhecimento real do que eu acabei de responder e dessas métricas que eu puxei, ou elas só estão respondendo uma coisa que eu já queria ouvir desde o começo? Qual que é a diferença da outra formulação, então? Vamos pegar aqui. Quando eu falo quem está ativo no meu ambiente web, eu não defini uma métrica imediata, eu não defini um indicador-chave para a gente considerar inicialmente. Então, eu estou deixando um espaço para a gente levantar uma hipótese aqui. Então, assim, naturalmente a gente vai testar, olhar para usuários, mas de repente, puxa, eu estou perguntando quem está mais ativo. Então, pessoas ativas, elas também geram sessões, por exemplo, elas têm uma quantidade de páginas por sessão, elas têm uma profundidade de navegação por sessão, elas têm um tempo médio gasto ali, elas têm sessões com eventos. Então, eu já abri um espaço para eu pensar em pelo menos 5 outras possibilidades, e isso foi só na maneira que eu construí a minha hipótese. E o segundo ponto é a mesma coisa. Eu estou perguntando quais indicadores eu posso usar para entender o nível de engajamento. Então, além de eu não definir uma métrica base, eu também estou dando um espaço para perguntar qual é o nível do engajamento. Eu não estou presumindo que as pessoas estão engajadas. Eu estou expandindo meu horizonte e perguntando aqui, qual é o nível? Ele é um nível bom? Ele é um nível ruim? Como eu posso mensurar isso? E quais conjuntos de dados eu posso trazer? Então, tomando um ponto de vista neutro e mudando a minha maneira de formular uma hipótese,
eu abro espaço para ter uma avaliação diferente dos resultados. E aqui, assim, por mais que a gente tenha uma tendência de querer resultados positivos, às vezes no final do dia pode ser que os usuários não estejam engajados, no exemplo que eu falei aqui. Pode ser que as pessoas de fato não estejam gerando indicadores coerentes para que a gente consiga comprovar que elas estão ali participando, engajando ou gerando sucesso para o meu ambiente. Então, ao invés de eu passar horas tentando dizer que sim, elas estão engajadas e fazer um malabarismo argumentativo com números, eu pego um ponto de vista neutro e eu chego nessa conclusão de que, ok, talvez elas não estejam engajadas e aí eu tenho um plano de ação para vamos engajar as pessoas então. Enfim. E até eu gosto de trazer esse exemplo que acho que todo mundo que trabalhou muito com dados deve ter, pelo menos, cruzado com uma coisa dessas, que é muito comum a gente eventualmente chegar num dashboard monstruoso que tem todo e qualquer KPI que a gente consegue pegar dentro de um ambiente. Então, puxa, a gente consegue mensurar todas as coisas possíveis ali, a gente consegue olhar para uma série de números, mas no final do dia a gente olha tanta coisa, e tanta coisa que às vezes não é importante, que o nosso entendimento final, a nossa narrativa com começo, meio e fim, ela é praticamente um zero. Como a gente faz, então, para a gente conseguir mensurar e coletar dados de maneira mais assertiva? E eu trago aqui 3 dicas, assim como métricas não é uma fórmula mágica também, mas são 3 sugestões que eu gosto de trazer aqui, enfim, para maneiras a gente começar a virar essa chave. Então, o primeiro ponto é converter metas de negócio em elementos mensuráveis. E assim, parece uma coisa até meio óbvia, mas é incrível a quantidade de vezes em que a gente se deixa levar por uma viés ou por dados que não têm correlação e nem causa, simplesmente porque a gente não quantifica de forma mais assertiva. Então, trago 3 exemplos aqui. Um cenário pouco ideal é a gente ter objetivos ali, aumentar vendas de produto, ou aumentar o total de usuários cadastrados, ou até mesmo aumentar o total de engajamento dentro do site. E eu pauso aqui para falar, um dos números que mais engana quando a gente está trabalhando com dados, especialmente quem trabalha com varejo ou com e-commerce, é total de vendas. Puxa, se eu vendi 100 unidades do meu produto, tá tudo ótimo. E aí, se eu fui olhar o total de vendas no mês que vem e foi 200, tá melhor ainda, certo? Ok, não é um cenário ruim, mas não é um cenário que me diz alguma coisa, por quê? Se eu olho o total de vendas, ele é um número que está fadado a crescer. Eu sempre vou vender pelo menos uma unidade a mais. Beleza, pode ter o cenário também que a loja exploda, que tudo fique horrível e nenhuma unidade a mais seja vendida, mas é um número cuja curva de crescimento está fadada ao infinito, contanto que a gente não adicione quebras a mais. Então, a ideia é para criar metas de negócio e transformar tudo em elementos mensuráveis. Então, ao invés de falar que eu quero aumentar as vendas do meu produto, eu falo, quero aumentar as vendas do meu produto em X unidades. Quero aumentar o total de usuários cadastrados em X%. Quero aumentar o total de engajamento dentro do meu site em 2 vezes o índice atual. E aí, quando a gente tem essa primeira quantificação, a gente também ganha espaço para adicionar mais quebras na forma de dimensões. Então, eu quero aumentar as vendas do meu produto em X unidades até o final desse trimestre. Eu tenho uma meta de negócio. Quero aumentar o total de usuários cadastrados em X% nesse semestre. Puxa, legal. Eu consigo trabalhar em cima disso porque eu transformo um número absoluto que está sempre fadado a ser um N mais 1 em um índice. E quando a gente tem um índice, ele tem tendências a flutuar, ele pode não chegar no nível que a gente quer, e a gente consegue criar acionáveis em cima disso. Então, essa seria a minha primeira sugestão. Minha segunda sugestão é contar uma história com começo, meio e fim. Então, novamente, inclusive esse Mark Tunis faz uns quadrinhos ótimos, como vocês devem ter percebido que eu amei usar, tá? Mas eu acho que todo mundo já passou aqui por esse cenário de ver um dashboard parecido com esse. Então, puxa, até aquele número, aquela métrica de vaidade bonitona, que não tem nada a ver com vendas, mas é um número grande e lindo, que todo mundo deixa ali logo topo esquerda, pá!
Aí, um gráfico que não casa com nenhuma outra base, um que nunca foi atualizado, sei lá, nos últimos 3, 4 meses, mas tá ali porque é bonitinho, né? Gráfico de pizza. Um mapinha que é muito legal, muito bonitinho ali, mas... E um negócio que tá lá porque ele fica mó legal de ver, mas ninguém entende direito como ler o dado. Então, quando a gente vai falar de contar a história com começo, meio e fim, o primeiro ponto é que menos é mais. E realmente, eu odeio usar esse chavão, mas é verdade. Então, quanto menos coisas, menos unidadezinhas a gente conseguir usar para contar uma história, mais assertivo a gente vai ser. Porque pensa se você vai levar um relatório para uma pessoa C-level que precisa tomar uma decisão no mesmo dia sobre uma coisa específica. Ela vai preferir ver uma coisa resumida, bonita e coesa que dá para entender batendo o olho em 5 minutos, ou 50 coisas que estão lá porque elas são bonitas. E... Muito bem observado pela Karen no chat. Sim, o público-alvo que vai receber o relatório, ele conta extremamente na hora de construir um dashboard. E isso, novamente, faz parte de construir uma história com começo, meio e fim. Se você está fazendo um dashboard que o objetivo é mostrar para pessoas que estão no dia a dia, talvez sim, eu preciso de alguns elementos a mais. Mas ainda assim, esses elementos precisam dar autonomia para que as pessoas tomem essa decisão, e ele precisa ser assertivo, ao invés de só mostrar coisas ali, entendendo que todo mundo vai interpretar da mesma forma. Se eu levar para um C-level, talvez eu queira algo mais enxuto. Mas, para todos esses casos, quanto menos coisas eu conseguir usar para contar o que eu preciso, mais tempo eu economizo de todo mundo. Economizo da pessoa que está fazendo ETL para vincular todas as fontes de dados, economizo da pessoa que vai ler os insights e economizo da pessoa que vai tomar decisões em cima disso. E isso leva a gente para o ponto que nenhum número deve estar sozinho. Então, aquele page view que eu crucifiquei ao longo da apresentação toda, ele não é inerentemente uma métrica ruim. Só que ele sozinho porque ele não conta nada. Agora, se eu juntar essa quantidade de page views com a quantidade de pessoas que acessaram o meu ambiente, a profundidade da navegação, o quantos desses page views foram em páginas-chave do meu funil de vendas ou em páginas que têm algum objetivo ou campanha específica. Enfim, números não contam a história sozinho e a gente precisa definir os papéis de cada personagem. E, ultimamente, não menos importante esses números dizem a mesma coisa quando a gente cruza bases diferentes? Então, para quem trabalha com Lake ou com mais de uma base de dados, isso é uma dor de cabeça que pode surgir e que é uma dor de cabeça justificável. Afinal, se eu tenho 100 cadastros de pessoas no meu Analytics, por exemplo, e aí chego na base do CRM do meu cliente e ele está falando que eu tive 85, eu não consigo construir uma história com isso, especialmente se eu for cruzar essas bases, especialmente se o tomador de decisões do cliente estiver olhando para a base dele que diz 85. Então, é uma diferença absurda e ela precisa ser levada em consideração. Então, a gente ser capaz de unificar dados, de pegar dados que importam, da gente saber quais dados vincular, é parte dessa narrativa. Então, não existe uma história que, de repente, você fala que foi feliz para sempre e, de repente, você vai ler um outro capítulo e descobre que não foi tão feliz. Enfim. E o último ponto, finalmente, é perguntar. Perguntar uma vez, perguntar 10 vezes, perguntar 100 vezes. A gente precisa ter os dois lados da questão o tempo todo. Então, quantos indicadores a gente consegue puxar? De quais fontes a gente consegue? A gente consegue reproduzir ou repetir os resultados que a gente pegou? A gente pode usar outros indicadores? A gente consegue responder as perguntas que a gente precisa responder com o que a gente tem? E, acima de tudo, a gente precisa pensar no outro lado da moeda. Então, a gente realmente precisa de todos esses dados que a gente puxou até agora? Tem métricas que a gente puxa há muito tempo e que, no final, não dizem nada? Por que a gente não tenta olhar para X ou Y ao invés do que a gente tem agora? O que isso pode agregar para os objetivos de negócio? O que eu gosto de dizer, enfim, sobre perguntar e sobre todas as interpretações verdadeira forma que a gente tem para melhorar nosso papel, para desviar de métricas de vaidade, para conseguir fazer uma diferença ao invés de a gente só buscar respostas, a gente precisa ser capaz de fazer novas perguntas. Então, a gente
Seja você um profissional que está focado em ETL, seja você um analista de insights, seja você um profissional de BI em agência que trabalha com mídia, o seu papel realmente só vai brilhar quando, ao invés de você só responder, você começar a fazer perguntas. Então, pergunta cada vez mais, pergunta até você cansar, pergunta até você conseguir finalmente chegar no objetivo que você precisa. E, bom, já que eu estou falando isso, perguntas? Alguém?